Bonjour! Hoje, nesta aula, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre o passado passé composé. Eu tenho mais alguns vídeos sobre o passado que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas antes de tudo, nós vamos ver por que ele se chama passé composé, porque ele é composto. Ele é composto de um auxiliar e de um verbo principal. O auxiliar, ele não tem tradução, ele não tem peso no significado daquilo que você escreve. O significado vai ser do verbo principal, mas o auxiliar estará lá. Então, por exemplo, o verbo aller, que é ir em francês, quando eu uso no passado, je suis allé, eu estou querendo dizer que eu fui. Então, ele corresponde ao passado, ao pretérito perfeito do português, que é eu fui, eu fiz, eu comi, eu vivi, eu comprei. É um passado que traz uma ação no passado, né? Uma ação que aconteceu uma vez. Quando eu digo eu comprei um livro, a impressão que você tem é que foi uma vez só. É diferente de quando eu digo eu ia ao cinema quando eu era criança, dá a impressão de que eu fui várias vezes, mas se eu digo eu fui ao cinema quando eu tinha 10 anos, dá a impressão que foi uma vez só. Então é essa ação pontual no passado que é o passé composé e é o pretérito perfeito no português. Mas no português ele não é composto. Eu fui, eu comprei, eu comi. Em francês é composto. E nós temos dois auxiliares. Quando então saber quando usar um auxiliar e quando usar outro auxiliar? É isso que nós vamos ver neste vídeo. Fique por aí. Então vamos à nossa aula passo a passo do passé composé para quem está começando. Então aqui nós temos 4 verbos, né? Parler, finir, descendre, faire. 4 verbos. Os verbos de primeiro grupo que terminam em er, parler. Os de segundo grupo que terminam em ir, finir. E os outros de terceiro grupo, por exemplo, como descendre, faire, que são irregulares no presente. O que nós precisamos saber? A primeira coisa que nós precisamos saber para conjugar o verbo no passado, passé composé, é saber qual é o particípio do verbo principal. Então, se eu vou colocar o verbo parler no passado, parler é o verbo principal. Particípio passado é o que nós temos em português quando nós dizemos ado, ido, como falado, partido, cantado. Esse é o particípio passado. Então, em francês, os verbos que terminam em er vão formar o particípio passado em e com acento. Né? Parler. A pronúncia vai ser a mesma do verbo no infinitivo. Parler, parler. Não vai mudar. Quando o verbo termina em ir, ele vai ter o particípio passado assim. Finir, finir. Aí já vai mudar. Olha só. Aqui, este, que é o infinitivo, e o particípio passado tem a mesma pronúncia. Parler, parler. Porque em francês eu não vou dizer, os verbos que terminam em er, e mesmo as palavras que terminam em er, eu não vou dizer parler. Né? Esse R não é pronunciado. Então é parler, parler. Termina em E. Já aqui no finir, aqui eu tenho a pronúncia do R no final, mas aqui não. Finir, finir. Aí, o verbo descendre, quando o verbo termina em RE, geralmente, né, o particípio passado termina em U. Descendre, descendu. Esse som de U, que é o som do bico do U, falando I, né? Então eu faço o bico do U e falo I. Eu tenho outro vídeo falando de pronúncia, eu tenho mais de um vídeo falando sobre pronúncia. Então é U, descendu. E tem os verbos que têm
um particípio passado irregular. E aí eu tenho que aprender cada um deles. Como o faire, o particípio passado é fait. Mas eu vou mostrar para vocês como vocês podem descobrir os particípios passados dos verbos que têm esse particípio passado irregular. Então, quando eu descubro o particípio passado, o que eu preciso descobrir? Qual é o auxiliar que eu vou usar? Porque eu posso usar como auxiliar o verbo être e o verbo avoir. Como é que eu vou descobrir isso? A maneira mais fácil e que funciona melhor, existem várias formas de descobrir. Existe, por exemplo, o método da casinha. Vocês já devem ter visto, os verbos que entram, que saem, que ficam na casinha, usam o être. Mas esse artifício da casinha não funciona sempre, porque alguns verbos que estão na casinha podem usar os dois auxiliares. Nós temos verbos que usam os dois, que usam être e avoir. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês funciona muito mais e você vai poder descobrir com esta regra quando esses verbos vão usar o être e quando vão usar o avoir. Então, o que eu faço? Eu faço a pergunta, depois do verbo, eu faço duas perguntas. Qui e quoi, que é quem ou o que. Qui, quoi. Se eu tenho uma resposta coerente para a pergunta qui ou quoi, eu vou usar o auxiliar avoir. Eu vou usar o auxiliar avoir. Avoir. Quando eu tenho uma pergunta coerente com qui e quoi. Quando a pergunta coerente, né, uma pergunta correta para a frase, for outra, for pourquoi, quand, comment, ou qualquer outra pergunta, eu vou usar être. Então, parler. Parler quoi? Falar o quê? Faz sentido, né? Parler quoi? Que eu posso falar alguma coisa, falar o quê? Então, se faz sentido, j'ai parlé. Eu posso falar com alguém também, mas eu posso falar alguma coisa. Parler quoi? Agora, tem que tomar cuidado porque não é como em português. Em português eu sempre digo assim, eu falei para ele, eu falo alguma coisa. Então, em francês eu uso muito para isso o verbo dire. Na verdade, eu digo alguma coisa, dire quelque chose. E eu disse a ele, não eu falei para ele. Então, eu vou usar o verbo dire. Mas, eu uso o verbo parler, por exemplo, para falar uma língua. Je parle français. Então, je parle quoi? Je parle français. Então, por isso que dá certo. Mas não esqueçam que quando eu digo assim, nas frases, eu disse para ele, eu digo isso, eu digo alguma coisa, é sempre dire e não parler. Não é eu falei para ele, mas eu disse a ele. E não eu falei tal coisa, mas eu disse tal coisa. Mas eu falo uma língua. Então, je parle une langue, je parle français. Então, dá certo no quoi, dá certo. Finir, eu também acabo alguma coisa. Je finis quoi? Je finis quoi? Je finis quelque chose, je finis le travail. Eu acabo o trabalho, então, j'ai fini, dá certo também. Descendre. Aí depende, porque eu posso descer, eu mesma, eu desci para algum lugar, e aí eu não vou dizer descendre quoi, porque eu não desci ninguém, eu que desci, mas eu posso descer alguma coisa também, então eu posso usar os dois. Para saber quando eu uso um e outro, é só fazer a pergunta, dependendo da frase. Então, por exemplo, na frase, je suis descendu de la montagne. Eu desci da montanha. Então, eu desci o quê? Não faz sentido nesse... Eu desci onde? De onde? Então, être. E aqui, como eu sou uma mulher, eu colocaria um E no final do escrito, mas a pronúncia é a mesma. E isso a gente vai ver depois, porque que tem o E no final, quando a mulher escreve, né? Quando é o sujeito é feminino.
J'ai descendu des vieux objets à la cave. Então, eu desci velhos objetos no porão. Então, eu desci os objetos, eu coloquei os objetos lá. J'ai descendu quoi? Les objets. Então, o verbo descendre aceita os dois auxiliares, mas vai depender do contexto. Quando você pergunta qual que, vai ser o avoir. Quando você tem outra pergunta, vai ser o être. Faire. Fazer o quê? Então, dá certo. J'ai fait. Se fosse o verbo aller, por exemplo, aller quoi? Não, ir a alguma coisa? Não, ir onde? Então, é je suis allé. Então, apliquem a regra do qui e quoi, que vocês vão descobrir a maior parte dos verbos sem nenhum problema. Não precisa decorar, memorizar. Com o tempo, você vai memorizar naturalmente. Agora, nós vamos ver outro detalhe que acontece quando eu conjugo os verbos com o auxiliar être. Então, agora que a gente já sabe quais verbos vão ser conjugados com o être e quais verbos vão ser conjugados com o avoir, porque a gente já tem as perguntinhas mágicas, né? Qui e quoi. Quando tem uma resposta coerente, avoir. Quando é qualquer outra pergunta, être. Então, o verbo finir, a gente já sabe que é com avoir. Finir quoi? Le travail, finir le travail. Então, eu tenho o auxiliar aqui, avoir, no presente. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. E aí eu coloco o particípio passado e pronto, eu já conjuguei o verbo. J'ai fini, acabei. Tu as fini, você acabou. Il a fini. Então não é eu tenho acabado, né? Eu acabei. Tu as fini, você acabou. Então o auxiliar não tem tradução, né? E o particípio passado também não vai ser traduzido neste caso como particípio passado, né? Ils ont fini, eles acabaram, terminaram. Alguma coisa. Então, pronto. Agora, com o être, por exemplo, o verbo aller vai usar être, porque je vais où? Onde eu vou? E não eu vou o que eu vou. Aller quoi? Não faz sentido. É aller où. Então, ou outras coisas, né? Com, por exemplo, quando você vai, como você vai, enfim. Então, aí eu vou usar o auxiliar être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ah, olha só a diferença, né? Um detalhe, né? De pronúncia. Aqui, ils ont, eu vou juntar isso na pronúncia e vai ter o som de Z na pronúncia. Então, ils ont, elles ont. Diferente daqui, ils sont, som de S. Elles sont, som de S. Então, essa é a diferença entre, né, no presente, eles têm e eles são. Ils ont, ils sont. Né? Então, essa é a diferença, para vocês não confundirem. E aí, então, eu tenho auxiliar être, e aí eu vou colocar o particípio passado, não é mesmo? Je suis allé, tu es allé, mas eu tenho um porém. Quando o auxiliar é être, eu vou ter que fazer uma concordância de gênero e número. O que seria gênero e número? Se é feminino ou masculino, se é plural ou singular. Então, je não é plural, uma pessoa só, não é? Mas pode ser um homem ou uma mulher. Então, se for uma mulher, eu vou colocar um e no final. No escrito, então, por exemplo, falado fica igual, para uma grande parte dos verbos vai ficar a mesma pronúncia, mas em outros verbos, em alguns verbos, pode mudar a pronúncia também. Então, o homem e a mulher vai falar, je suis allé, eu fui. Mas se você for escrever e você for uma mulher, você vai ter que escrever com um E final. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque pode ser um homem e pode ser uma mulher. Então vai depender. Quando você conjuga sem contexto nenhum, geralmente você coloca entre parênteses porque não tem contexto, você não sabe. Agora, quando você tem um contexto, né, eu vou escrever para alguém
Je suis allé au cinéma hier. Eu vou colocar o e sem o parênteses, porque eu estou escrevendo e tem um contexto lá. Tu, a mesma coisa. Sem contexto, eu não sei se é homem ou mulher que está escrevendo. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses. Il est. Il est vai ser sempre masculino, porque o il é masculino, então não tem nada. Elle est, não tem parênteses também, porque elle é feminino, então vai sempre ter um e. Elle est allée. O acento é sempre no primeiro e. Né? Nous podem ser nós, né? Podem ser mulheres ou homens. E no francês, se tiver 4 mulheres e um homem, já passa para o masculino. É uma língua que funciona como o português, né? Nous sommes allés. Então, entre parênteses, se é um homem ou uma mulher. Né? Mas, o que vai acontecer aqui? Deixa eu colocar o restante, né? Sempre vai ser plural, porque nu é sempre plural. Então, o S vai estar aqui sempre, mas o E pode estar aqui ou não. Se forem todas mulheres, vai ter o E. Se não forem, se forem todos homens, ou tiver algum homem junto, aí vai ter a letra com S, mas sem o E. Vous, por que os dois estão em parênteses? Porque vous é um pronome que eu posso usar para uma pessoa, numa linguagem formal, ou para 2 pessoas ou mais. Então, se for uma pessoa só, né, no sentido de ser uma abordagem formal, eu posso ter só o masculino sem S, que é uma pessoa só, ou eu posso ter o feminino, mas sem o S. Se for o vous, plural, então eu vou ter o S de qualquer forma, mas posso ter o E ou não. Então vai depender do contexto. Por isso que tem os dois entre parênteses. Ils sont, vai ter sempre o S e masculino. Elles sont, sempre o E e sempre o S. Então olha só, né? Isso é uma coisa que não existe em português, nesse caso, porque eu digo, eu fui, ela foi. Eu vou mudar a conjugação, mas não tem, por exemplo, ela foi e ele foi a mesma coisa. Em francês não, em francês eu vou ter que mudar segundo gênero e número. Este vídeo ajudou você? Não esqueça de deixar um like e de compartilhar este vídeo em todos os grupos de estudo de francês, com todas as pessoas que você conhece que estudam francês. Nos vemos no próximo vídeo. À la prochaine vidéo. Salut!